o mestre disse, você encontra o mestre na estrada, você não pode, o mestre Zen, você não pode falar com ele e ficar em silêncio, o que você faz, né? E minha primeira ideia foi justamente fazer uma estrada e um encontro entre dois personagens e uma cena de dança que aconteceria. E porque o meu Cauã eu sinto que ele é tão visual que é difícil você fugir disso de estrada e encontro de duas pessoas, né? Mas durante muito tempo eu fui atrás de uma dançarina, eu queria fazer uma cena de flamenco em uma estrada meio que deserta. Enfim, só que primeiro que a ideia começou a ficar muito, nossa, vai ser só uma cena de dança no filme, assim. E outra que teria toda a questão de coreografia, essas coisas, e sei lá, né? Teria que estudar a dança, ver o que é, que dança que seria, que música que seria, o que é dançar ali e tal. E eu pensei que ia ser uma coisa muito limitante pro que o Koan é, que é sempre buscar mais camadas. Então, em dado momento, eu decidi que eu comecei a perceber que existe uma pergunta dentro da pergunta, né? Na verdade, o texto começa com o mestre disse, e então vem a pergunta. Né? E aí eu fiquei pensando, pô, então são duas questões aí, né? Tem alguém, esse mestre me falando uma coisa, e essa coisa que ele me fala é uma pergunta onde tem um outro mestre zen. Eu comecei a pensar, se eu encontro outra pessoa na estrada, como que eu vou saber que ele é um mestre zen, né? O que é um mestre zen? E esse mestre zen, como que ele vai saber que eu não sou um mestre zen também? Então, quando você encontra uma pessoa na sua vida, o que você faz, né? O que você faria? E eu sinto uma questão de ameaça aí, justamente por como é uma pessoa que está perguntando, que é um mestre, existe essa ameaça, assim, pô, você não pode fazer isso, nem pode fazer isso, né? É proibido. O que você ia fazer? Tipo, ó, se você vacilar, você pode rodar, sabe? E isso é pra todo mundo, assim, né? Você encontra pessoas na sua vida que se você, né, vacilar ali, você pode rodar, ou esses encontros, meio que, o que você faz, né? Enfim. E aí comecei a pensar a estrada como os encontros, assim. E a ideia do material era juntar materiais de amigos que eu tenho que estariam em condições de turista ou em condições de forasteiros em outros locais ou em trânsito, quer dizer, na estrada, assim, né? Então é essa percepção mesmo de um mundo que não é o cotidiano deles. E aí tinha alguns que já estavam, que moram em outras cidades, alguns que já estavam morando fora e alguns que durante o Koan falou, vou viajar para tal lugar. Eu falei, cara, faz umas imagens para mim e tal. E a direção era sempre, nunca foi muito intrusiva, foi sempre meio... então, eu quero que você me faça cenas noturnas de tal cidade. Eu quero que você procure pessoas bonitas ou estranhas / exóticas que você vê no ônibus, assim. Se você vê alguma, tira o celular e tenta dar um zoom nela, tenta gravar de perto. Coisa nesse sentido que eu queria. E aí chegou lá, eu comecei, a ideia seria, depois de recolher todo o material dessas pessoas, montar esse material, tendo nele 3 falas. Essas falas seriam do Charles Manson, que é o cara lá que fez uma comunidade, que essa comunidade fez uma família, né, que ele dizia, que começava a matar pessoas em Los Angeles, lá, em Hollywood. E esse canibal, que chama Issei Sagawa. E essas duas pessoas são justamente esses caras que são forasteiros mesmo, não de onde eles vivem, de onde eles pertencem, mas do mundo como um todo, assim. Eles estão sempre na condição de não pertencimento e de que o encontro dele com pessoas é uma coisa um tanto quanto complexa, porque pode resultar o resultado pode ser drástico tanto para eles, em condição de que agora eu sou um criminoso, quanto para elas, né, que vão morrer, talvez. E aí, esses caras, assim, eles... e esse fascínio que eles têm sobre a gente, de ser esse tipo de pessoa, né, que, cara... enfim, se você encontra uma pessoa dessa, o que você faz, né? E essa pessoa, ela sabe o que você é, como que esse tipo de coisa existe. E aí, acabou que
o Charles Manson, por ele ser essa pessoa que exerce tanto fascínio, por ele ter essa personalidade de ser uma celebridade, eu penso que ele fugia um pouco do que o Canibal já me chamava mais atenção, porque ele fala de um jeito tão calmo, ele tem essa... E ele, por ser essa condição de canibal, ele tem todo um pesar dentro dele e uma luta interna de não sucumbir ao desejo que ele tem. Ele tem consciência do que ele é, que o que ele fez é horrível, ele só matou uma pessoa. O que ele fez é horrível e ele tem muito medo de um dia voltar a fazer isso. Assim. É uma entrevista de 40 minutos, que é uma entrevista da Vice, né, a revista, só que é muito intrusiva, assim, tem muito som, a ideia tem muito fator choque, então tem umas trilhas muito dramáticas, assim, e aí, putz, como que eu vou usar esse negócio, né? Não dá pra retirar só a voz do cara. E aí eu tirei a voz e tirei trechos mais silenciosos e falei, a partir dessas imagens que eu tenho, eu vou inventar a legenda pra esse cara aqui. E aí, porque é tudo em japonês mesmo, ninguém sabe japonês, eu escrevo qualquer coisa. E aí eu... Fudeu. Então, baseado em algumas percepções dele, na personalidade e tal, mas principalmente mais no material que eu tinha conseguido, eu fui montando essa ideia, assim. E, ao final, e é justamente essa dualidade que eu penso de que quem é um mestre zen e um encontro entre duas pessoas na estrada, é que o mestre zen dele talvez seja o policial, né? Ou essa pessoa que viu que ele cometeu um crime, assim. E ele é o mestre zen de todas as outras. E meio que essa questão da estrada e dos personagens mesmo. Acho que... Me diga nada agora. Nossa, bem. A legenda tá errada. Mas o texto vai ser... O texto é meu. Não é nenhuma fala dele. Não, nenhuma fala dele. Pois é, que legal. Terminou? Terminou? Terminou, fala mais. Mas assim, Eu achei... assim, tipo, então você montou primeiras imagens, aí depois você foi colocando um texto. Na verdade, não. As bochechas, não sei o que, porque você viu, depois... Não, eu decupei tudo, todas as imagens eu assisti, tirei tudo que eu achava que, putz, massa e tal. Já tendo em mente, é que assim, nesse processo de montar só com as imagens, eu tinha pensado, usando a imagem da senhora, que é minha avó, partir alguma coisa a partir de memória, né, de encontros que você tem em toda a sua vida e de viagens que você faz, pessoas que você encontra, a partir disso. Só que eu pensei que essa questão da pessoa solitária e já idosa lembrando das coisas não é exatamente o que o Koan está me pedindo. O que o Koan está me pedindo é um duelo, né? São duas pessoas que se encontram na estrada. Então eu pensei, não é exatamente isso, assim, essa questão... e aí, depois de ter selecionado tudo, eu peguei e falei... Tinha essa entrevista do Canibal, que eu já tinha visto algumas vezes e assisti, e falei... É muito massa o que esse cara tá falando, é muito doido o jeito que ele fala, só que a trilha sonora que tem aqui me quebra na hora de montar o que eu quero. E é uma entrevista muito grande, 40 minutos dele contando essa história dele, e que não caberia. Então eu pensei, a partir do que eu tenho aqui, eu escrevo o que eu quiser, sei lá, a partir daqui, e aí eu ponho essa voz desse cara falando, que é legal por ele ser justamente um canibal, por ele ser japonês, a maioria das pessoas não vão entender. E isso me foge também da questão de ter um ator e fazer uma locução sincera, assim. Porque quando você está trabalhando com memória e um ator dizendo alguma coisa que ele lembrou e você está querendo trabalhar que aquilo é real, é muito difícil. E é muito difícil mesmo, e isso quebra o filme, assim. O filme cai, pode cair. E a questão do tempo, tem que achar esse ator, tem que gravar e tal. Eu falei, o japonês japonês que tem essa questão de estar dentro do filme mesmo, como esse personagem, e aí as legendas eu invento. Então, primeiro eu escrevi todas as legendas, tirei todo o áudio dele e montei de todas as partes que dava para usar dentro da legenda, e aí eu fui montando as imagens e ajustando, assim, o que dava para fazer. Eu achei doido porque, tipo, o encontro de uma pessoa com qualquer outra pessoa, mesmo que não, assim, falando, mas gera uma ação e reação, sabe? Pode ver que todo momento que mostra que a câmera, sendo um outro personagem que encontra, aquela outra pessoa, no mínimo, só vai olhar e encarar, saca? Então, quando vi o final, eu falei, cara, nossa, um golpe do estômago, o Koan, e por ser esses encontros, saca? Eu achei super inventivo, super divertido, incrível, achei sensacional, achei mesmo, nossa Luciana, achei muito massa, porque
Por isso, e agora sabendo o processo, então, é muito interessante. Eu achei surpreendente, porque tem um pouco a ver com aquilo que uma certa advertência que o Gabriel tinha falado, que era assim, da gente não fugir, da gente tentar fugir, ou não se enredar, melhor dizendo, a uma certa estética zen, né? Assim, como se fosse uma obrigação, né? E aí eu achei muito interessante, porque ele tem um ritmo e uma coisa, um humor, né? Existe um humor. O texto é fantástico, né? Comer as bochechas dela é fantástico. Achei que me deu um bom gosto. Adorei aquilo. Eu muito divertido.